E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar uma aprofundada no assunto que eu acho ele bem pertinente, bem legal. Dá para puxar alguns assuntos, algumas matérias que se encaixam aqui direitinho, que é a parte de contração muscular, né? Então, a gente vai aprofundar um pouco mais no fenômeno de actina e miosina no complexo. A gente não vai falar aqui dos tipos de músculo, quanto a importância deles e tudo mais, não é essa a questão. A gente vai para a parte mais bioquímica do processo, certo? E a gente vai encaixar isso aí também com algumas partes de biologia, como transporte de membrana, que vai ser bastante importante para esse fenômeno acontecer. Vamos encaixar também tecido nervoso, ver a importância dele nesse processo. Então, é algo bastante pertinente ali que encaixa bem para esses assuntos. Eu diria que quem cobraria isso seriam provas como, por exemplo, o EM, o EPG, são provas que poderiam pegar esse assunto, certo? Então, começando, a gente vai, claro, falar um pouquinho da estrutura da célula muscular, que é muito importante, né? Então, a gente começa aqui dando uma olhada visualizada nessas células. Aqui, então, a gente tem aí uma estrutura muscular, certo? Na estrutura do músculo, a gente tem, então, aqui a célula muscular, pode ver que ela é multinucleada. A gente está falando, então, de uma célula estriada esquelética, tá? Polinucleada, núcleos periféricos, né? A periferia do núcleo tem a ver com a questão de o miolo estar sempre participando diretamente ali da contração, né, do meio da célula. Então, por isso que os núcleos são, no caso ali, periféricos. Perfeito. A partir daqui a gente tem então as unidades de contração, que são os microfilamentos, né, que vão formar então ali as unidades menores chamadas de miofibrilas. E dentro das miofibrilas nós temos então uma unidade especial chamada de sarcômero. Então, sarcômeros formam miofibrilas, que em conjunto formam então a fibra muscular como um todo. A gente usa muito também um prefixo sarco, né, como sarcolema, que é a membrana da célula. Temos o retículo sarcoplasmático, temos o sarcoplasma, que é o citoplasma aqui desse meio. Então, o prefixo sarco é muito importante quando a gente fala da histologia muscular, né? Perfeito. Então, a gente tem aqui a unidade de contração, que é o sarcômero. O sarcômero ele é delimitado por dois tipos de proteínas clássicas, que são a proteína do tipo actina, onde tem o complexo troponina, que a gente já vai destacar daqui a pouco como é que ele funciona. E temos aqui ainda a miosina, né, que são duas fibras, no caso, secundárias, né, fibras proteicas secundárias, ou seja, tem ali uma conformação secundária, são fibrosas, são insolúveis em água, porém atraem muita água. Então a gente tem bastante interação de água nesse metabolismo, certo? O tecido muscular é bastante aquoso nesse sentido. Perfeito? Beleza. Então a gente tem aqui cada sarcômero delimitado pelas famosas linhas Z. As linhas Z são pontos de ligação que a gente tem de actina de um sarcômero com a actina de outro, né? Temos aqui então uma região clássica que é a banda A, onde a gente tem a região que constitui a presença das miosinas, né, das fibras então ali internas, certo? Então isso aqui característico do sarcômero como um todo. Perfeito. A partir daqui, a gente vai dar uma olhada então ali como é que a contração vai se dar. Para isso, a gente precisa primariamente da informação nervosa. A informação nervosa, ela que vai mandar o músculo contrair ou relaxar, certo? Esse estímulo vem então aqui dessa região que é o terminal sináptico. Tá? O terminal sináptico, que é o final do telodendro, o final então ali do neurônio, ele chega nessa região onde ele vai entrar em contato diretamente aqui então com o tecido muscular. O terminal sináptico também pode ser chamado de botão sináptico, vai permitir então a passagem de neurotransmissores e automaticamente vai gerar um potencial de ação e, com isso, a gente sabe, potencial de ação vai gerar uma troca de polaridade da membrana. Essa troca de polaridade da membrana, ela é repassada para canais internos, são invaginações da membrana, que vão transportando a informação de, no caso, alteração de carga elétrica, né, aqui para dentro da célula muscular. Esse caninho que a gente está vendo que está trazendo essa informação, então olha só, ele começa aqui e depois ele se espalha. Se vocês pararem para pensar, essa aqui é a parte de cima, essa aqui é a parte de dentro, é um T, tá? Por isso o nome de túbulos T. Tá? Então a gente consegue ver aqui. Então esse aqui é o famoso túbulo T, onde vem a descarga elétrica que passa e vai de forma invaginativa chegar então nas regiões mais internas da célula muscular. A ideia é que esse túbulo T ele vai entrar em contato diretamente com essa organela em azul, que a gente está vendo aqui, que é uma organela extremamente importante para o processo, chamado de retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático nada mais é do que o retículo endoplasmático liso. É sim aquele que vai fazer metabolização de lipídios,
é aquele que vai fazer, então, a reserva de cálcio, que tem um papel aqui, e, claro, a famosa desintoxicação celular, certo? Então, uma ideia aqui vai ser a questão da reserva de cálcio. Quando chega essa carga vai alterar o padrão da membrana. Alterando esse padrão da membrana, a gente vai, então, ter ali o quê? Vai ter uma abertura de proteína, que são proteínas de membrana, chamadas de proteínas eletrodependentes. Para quem já viu aquela modular que a gente trabalhou, modular ou aprofundamento, agora eu não me lembro direito, tá? Que a gente trabalhou essa parte de transporte, né? O de proteínas especiais, na verdade acho que foi de modular, de proteínas de membrana, eu mostrei então algumas proteínas que são então eletrodependentes, elas dependem de carga elétrica para que aconteça a sua passagem, a sua mudança de conformação e permitir passagem de substâncias. As moléculas eletrodependentes, as proteínas permeases eletrodependentes, elas fazem um fenômeno então conhecido como difusão facilitada. Então ela recebe uma carga elétrica, ela altera a sua estrutura e permite a saída então de um soluto. Tá? Então a difusão facilitada é que vai acontecer aqui nesse fenômeno, onde o cálcio então ele vai sair dessa região e ele vai para o citosol. Ali no citosol da célula, ele vai entrar em contato diretamente então com quem? Com os sarcômeros, e ele vai ativar então o sistema actina-miosina. Como é que ele vai fazer isso? Bom, então aqui a gente tem o retículo, né? Ele vai liberando para esse sistema, como a gente vê que é a actina e miosina, como foi colocado aqui. Aqui dá para ver direitinho, ó, túbulo T, passa, muda a carga elétrica. Notem que a membrana da célula está ligada aqui ao retículo, estão vendo? Então a alteração dessa membrana automaticamente vai alterar essa aqui também. Essa é a ideia. E com isso, automaticamente vai fazer com que eu estimule a liberação do cálcio por parte dessa organela. Então aqui vem a carga elétrica, altera, passa por ele, vai liberando as proteínas que vão jogando o cálcio para fora. Vai ter depois ali uma imagem que eu vou mostrar como é que se faz isso, tá? Então isso aqui é só para a gente dar uma olhada na estrutura primeiro, para depois a gente ver efetivamente como funciona. Então o que acontece? Quando vem o cálcio vai atuar numa região específica chamada de complexo troponina. O complexo troponina é onde a gente vai ter aqui, então, uma ligação de cálcio e também ali, no caso, de fosfato, tá? O que vai acontecer, então, aqui é que... Opa, cadê o mouse? Voltou, tá aqui. Vem o cálcio e se liga nesse ponto. O cálcio, ele vai fazer o complexo troponina se modificar e isso vai interagir diretamente nessa proteína aqui, ó. Se vocês notarem a verde é a actina tradicional, certo? Então aqui a gente tem a actina, que é aquela que vai interagir diretamente com a miosina para que a contração muscular aconteça. Mas em volta dela, se vocês notarem, tem essa outra estrutura fibrosa, que é chamada tropomiosina. A tropomiosina, ela inibe a contração muscular. Por quê? Porque ela fica exatamente em cima do sítio de ligação da miosina, que está representada aqui. Tá? Então o que acontece? Ela não permite que a contração ocorra. Enquanto a tropomiosina estiver então enovelada na actina, ela não permite a ligação então ali da miosina e não permite que a contração muscular aconteça. Então, para que a gente possa ter a contração do músculo, né, a ligação actina e miosina funcione, o que eu vou precisar? Eu vou precisar que o cálcio ele entra em contato com a troponina e quando ele entra em contato ele muda porque a troponina se move e puxa a tropomiosina, abrindo o sítio de ligação e a contração aconteça. Então, sem o cálcio, não tem como ter a contração muscular. Estão vendo a importância desse sal então aqui? Tá? Então, a partir disso, o que acontece? Como eu falei, ó, o cálcio vai entrar em ação, vai modificar a estrutura, né? O complexo troponina puxa a tropomiosina e libera os sítios de ligação. E aí, dessa maneira, a gente pode permitir a contração do músculo. Certo? Perfeito. Continuando, depois que acontece, então, essa conexão, essa ligação tá, do cálcio e libera-se o sítio de ligação, como a gente consegue ver aqui, entra em ação, então, aqui, a molécula especial que são as chamadas cabeças da miosina. Então, a miosina é uma proteína com uma série de extensões chamadas de cabeças da miosina. A cabeça da miosina ela tem uma ligação com a ATP, certo? A partir dessa ligação do ATP, ela consegue se conectar então aqui com a molécula de actina. Perfeito? Depois dessa conexão existe a hidrolisação, existe uma transformação em ADP e por fim vai ter que entrar um outro ATP. Então tu tem um ATP para permitir a ligação, para ela estar energizada o suficiente para ligar e depois já vem aqui o movimento, certo? Gerou o movimento. E depois o que acontece? Para que ela possa voltar para a posição para puxar de novo, então ela assim, ó, ela está aqui. Para ela fazer esse movimento de puxar de novo, ela precisa ser energizada, certo? Que é o que a gente vê aqui.
com a cabeça da miosina. Ela volta para a posição, para o gatilho, para que possa puxar de novo. Então, toda vez que uma cabeça da miosina vai pegar e vai puxar, ela vai necessitar automaticamente de uma molécula de ATP. Só que são muitas cabeças de miosina por molécula de miosina. Então, tem muito ATP sendo consumido dessa maneira. Opa, adiantou aqui e volta. Tá? Muito ATP sendo consumido nesse momento. Então, assim, o movimento de contração muscular, ele depende de um fenômeno de difusão facilitada para poder acontecer, que é a liberação do cálcio. Mas para ele contrair, é muito ATP gasto. Então, um fenômeno extremamente energético, para que possa essas cabeças da miosina se conectarem com a actina e permitir a movimentação. Vai ficar mais fácil agora com esse vídeo que eu tenho para mostrar para vocês, tá? Então esse vídeo ele é bastante interessante, deixa eu tirar o som aqui, que senão vai ser uma bagunça. Pronto. Tá? E é um vídeo interessante porque ele mostra bem aqui direitinho essas ações que eu comentei com vocês. Então a gente tem aqui o neurônio trazendo informação nervosa, certo? Olha só. Vem aqui então a informação impulso que chega nessa região. Aqui a gente tem então a miofibrila. Aqui nós temos em azul, como a gente falou, o retículo sarcoplasmático e obviamente essa invaginação na membrana é chamada então de túbulo T, certo? Perfeito. Então o que acontece aqui? Vai vir a carga nervosa, vai vir por aqui o fenômeno da despolarização, vai entrar nessa região. Vamos, primeiro está mostrando ali o túbulo T, tudo mais, perfeito. E olha, chega a carga nervosa, estão vendo? A carga nervosa vai chegar então até a região aqui do retículo sarcoplasmático. Fazendo um corte para a gente ver direitinho, a gente tem então, olha só, a gente tem o espaço extracelular aqui, certo? Então ali é dentro do túbulo T, isso aqui é o túbulo T. Aqui a gente tem a membrana da célula, que é a membrana do túbulo T automaticamente, e aqui a gente tem a membrana do retículo sarcoplasmático. Entre as duas tem um espaço, mas é onde se liga então ali a proteína especial, né, que é a proteína cálcio permease eletrodependente. Cálcio permease, porque ela permite a passagem do cálcio, e eletrodependente, porque ela depende de uma carga elétrica para funcionar. Se a gente conseguir notar aqui então, esse mouse some, ó, a gente está aqui com uma membrana polarizada, eletropositiva para fora, eletronegativa para dentro. Quando a membrana está polarizada, a membrana não está passando informação nervosa. A membrana ela passa informação nervosa quando ela está despolarizada. Eu preciso da despolarização para isso acontecer, certo? Então aqui vai acontecer uma alteração de carga elétrica dessa membrana e automaticamente vai alterar a proteína. Esse aqui é o espaço dentro do retículo sarcoplasmático. Se vocês notarem, essas bolinhas amarelas são o cálcio. Então tem um grande volume de cálcio aqui nessa parte interna. Esse cálcio vai sair na medida que eu vou despolarizar a membrana e essa proteína, automaticamente, como ela é eletrodependente, ela vai alterar sua conformação. Então olha só, a gente tem ali uma proteína sensível à voltagem, né? Aqui o canal de passagem do cálcio e os íons cálcio ali. Dá uma olhada na carga elétrica, olha só como ela está alterando. Alterou. Estão vendo? Aconteceu a despolarização. Na medida que aconteceu a despolarização, a proteína mudou sua conformação. Abriu o canal de passagem do cálcio e o cálcio, como está no caso ali contra o gradiente, né, em grande concentração comparado com outro meio, ele vai para a isotonia, ou seja, ele vai sair para o meio para poder gerar então ali uma igualdade, uma isotonia de concentração. E o cálcio sai. Certo? Quando esse cálcio sai, ele vai lá diretamente para as miofibrilas onde tem atração. Então, olha só, a gente tem aqui esse monte de cálcio que saiu do retículo sarcoplasmático. Aqui a gente tem o sarcômero. Isso aqui que a gente tem são os filamentos de miosina e em vermelho são os filamentos de actina. Certo? Perfeito. Então, o que vai acontecer? O cálcio vai se conectar à actina. Oh, caramba, o que eu fiz aqui? Eu sou um cavalo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver, ó, vai se conectar a actina, tá vendo? Isso eu acho importante vocês anotarem na aula, tá? O cálcio se liga à actina e não à miosina, tá? E aí o que vai acontecer a partir disso? Um fenômeno de contração, onde a actina vai deslizar sobre a miosina. Ó, com o movimento, se vocês conseguiram notar, as cabecinhas da miosina estão se movendo ali, ó, parece um monte de pelinho ali se movendo, tá vendo? Ó, e vai girando então o fenômeno de contração. Ficou claro isso? Então só para a gente ver aqui, e visualmente, por cima, como é que acontece a contração e a importância do cálcio. Agora a gente vai ver direitinho onde o cálcio entra nessa reação.
Ó, fazendo o corte, então a gente tem aqui a actina, certo? Que é a molécula em vermelho. Em roxo nós temos a tropomiosina, que é aquela molécula que bloqueia o processo. E aqui essa parte aqui verde e amarela nós temos o complexo troponina. Tá? Então olha só, de novo, actina. Temos depois ali a tropomiosina, bloqueadora do fenômeno de contração. E o complexo troponina, certo? Eles vão fazer um corte no complexo troponina. Gosto também de fazer, gosto bastante de trabalhar com cortes também, porque fica mais fácil da gente visualizar. Sempre bom trabalhar com alguns tipos de escalas. Ótimo, então a gente tem aqui o complexo troponina, certo? Aqui a tropomiosina travando o processo, aqui a quitina. Então o que acontece? Vai vir quem? Vai vir o cálcio, salvador da pátria no fenômeno de contração. Ó, vem o cálcio ali, estão vendo? Quando o cálcio se liga no sítio ativo da complexo troponina, ele muda o seu formato e permite a saída. Oh, cacete, mano, que mania de apertar o botão errado. Botando aqui. Ó, quando o cálcio vem aqui, então... Não funciona. O cálcio vai vir aqui nessa região, vai se conectar, vai liberar. E com isso, o que acontece? A gente tem a liberação do sítio de conexão da miosina com a actina. Ah, e aí a gente permite, então, ali a contração acontecer. Ó, e aí acontece a contração. Para que a gente possa fazer, então, agora o relaxamento do músculo, o que depende da gente? Depende de um bombeamento desse cálcio para ele voltar para o retículo sarcoplasmático. Notem que eu falei bombeamento. Isso quer dizer que ele é contra o gradiente de concentração. Então, é o transporte ativo. Gasta-se energia para relaxar o músculo. Ah, mas gasta mais energia para relaxar do que para contrair. Muito mais para contrair. Olha só a quantidade de cabecinha de miosina que tem aqui. Olha a quantidade de ATP que a gente teve gasto por cabecinha de miosina. Então, automaticamente, tu gasta muito energia para contrair comparado para relaxar. Mas existe sim um gasto energético no relaxamento, referente, então, ali o gasto para bombeamento do cálcio para dentro do retículo sarcoplasmático. Certo? Perfeito. E aí, a gente tem, posteriormente isso, com a saída do cálcio, naturalmente, o relaxamento da musculatura. Tá bom? Deu para entender, então, a importância desse fenômeno? A gente pode pensar, então, ali nos aspectos relacionados, por exemplo, à cãibra, né? Por que uma pessoa tem cãibra? Bom, a pessoa tem cãibra muitas vezes pelo quê? Pela falta de energia para que aconteça o bombeamento de cálcio para voltar. Outra coisa também que pode acontecer o fenômeno da cãibra é a musculatura estar relaxada, estar contraída, e aí falta informação nervosa para mandar relaxar a musculatura. Então isso pode estar ligado diretamente à falta, por exemplo, de potássio. Por isso que se fala, come bananas e tudo mais. O sódio não vai faltar, tá? O sódio a gente tem bastante, a alimentação hoje é muito baseada em sódio, infelizmente, que a gente bota sódio demais no corpo, mas o potássio sim pode faltar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, por isso é aquela coisa de comer banana e tudo mais, e outros tipos de alimentos que tenham fonte de potássio, certo? Mas só para a gente entender onde é que entraria o ATP ali. O ATP entraria tanto para contrair, mas também para quê? Para estimular o relaxamento muscular. A falta de ATP para isso provoca problemas. Quando a gente contrai o músculo, geralmente o ATP já estava estocado. Mas quando eu tenho que relaxar, ele tem que entrar em ação no momento. Isso pode complicar. Agora, esse ATP, se vocês notarem, ele precisa de grande volume e precisa de uma chegada rápida. Ele precisa do que então? De um transportador. Só que essa molécula tem que transportar o ATP no momento certo, e ela tem que resguardá-lo de uma maneira mais acessível. Por exemplo, se eu pegar da glicose, eu não vou ter tempo hábil para fazer toda a respiração celular para depois liberar o ATP. Isso vai ter muito tempo, e a contração exige uma velocidade maior. Só que eu não posso deixar o ATP livre, senão ele vai ser rapidamente consumido pelo tecido. Então eu preciso de uma molécula estável, mais rápida quanto à passagem de nutrientes, a passagem do ATP. Então entra aqui uma molécula especial que é chamada de creatina. A creatina, então, ela faz uma linkagem, uma ligação entre a respiração celular aeróbia e o fenômeno de contração muscular. O que acontece? A partir da produção do ATP, a gente faz a quebra desse ATP, transforma em ADP de novo para ele voltar para o fenômeno, e esse ATP produzido, isso na célula muscular, ele vai ser convertido aqui, então, pela molécula chamada de creatina quinase em fosfocreatina. Então, fosfocreatina é a creatina, tá, que está dentro da célula muscular, que está carregando o fosfato proveniente do ATP, certo? Então, o que acontece? Ela tem uma forma mais estável do que o ATP,
então ela não vai ser consumida do nada, tá? E ela é uma forma muito mais rápida de pegar o ATP da glicose para passar então ali para as células para usar nas contrações musculares. Quando a célula precisa contrair, precisa de ATP, essa fosfocreatina vem através da creatina quinase, ela é clivada, quebra-se então ali a ligação com o fosfato, ela volta a ser creatina e tu volta a converter ATP ali dentro do citosol para poder ser utilizado rapidamente na contração. Então a creatina é muito importante como esse tipo de mecanismo de transporte. Por isso que se fala, a creatina é boa para explosão muscular. Sim, porque ela fornece ATP de forma acelerada e tu consegue contrair mais rápido, certo? Alguns colocam também que a creatina ela pode dar problema nos rins. Ela pode dar problema nos rins por um problema bem clássico. Ela puxa muito líquido e ela gera então ali acúmulo de água no corpo, tá? E isso pode ser um problema, porque aí automaticamente ela acumula nos tecidos musculares, tu pode ter então problemas ali, por exemplo, de menor volume sanguíneo, tá? Porque tu acumula a água no músculo, retenção de líquido nunca é bom, faz também sobrecarga renal, então creatina não é boa em excesso. Existe um ciclo chamado ciclo da creatina, que só costuma usar em academia, né? Faz uma ciclagem, ou seja, tu usa, se eu não me engano, são 3 meses usando, 3 meses sem usar, tá? Porque a sobrecarga pode ser problemática. Mas sim, a creatina é bastante funcional na academia. Sim, a creatina é sim um tipo de suplemento alimentar bastante interessante para estimular então alguns tipos de atividades atléticas. Mas tudo em excesso faz mal. E a creatina é a mesma coisa, então tem que tomar bastante cuidado quando vai consumir isso. Tá? Beleza? Eu acho que deu para dar mais esses detalhes ali então dessa parte do tecido muscular. Esse videozinho ele é muito interessante, está naquele site que eu já comentei aqui algumas aulas, o sumanasync.com. Dá para ver pelo celular esse site, ele é sensacional e algumas aulas prontas ali magníficas para vocês assistirem. Tá? Eu vou usar mais dessas aulas ali nesses nossos aprofundamentos, tá? Para a gente poder ver algumas coisas mais interessantes. Perfeito? Então é isso, pessoal. Usem os exercícios de tecido muscular aqui, não precisa haver uma lista específica sobre isso, não é um assunto que apareça tanto, mas eu acho que ele forma uma base para ficar mais lógico esse sentido. De novo, vestibulares que eu acho que pode aparecer, o EM e o EPG são provas bem fortes para esse tipo de assunto, tá certo? Então beleza, tchau para vocês e até a próxima aí.